sobre o qual, aparentemente, não há alguma versão em português. A transcrição foi feita por um membro de AA com o único intuito de ajudar outros membros de AA na interpretação do livro-texto da Irmandade, o Livro Azul. O livro original foi escrito por 2 membros de AA norte-americanos na década de 1990, veja a introdução a seguir, com o propósito de resgatar as origens da relação de simbiose que o Livro Azul e a Irmandade mantiveram durante mais da metade de sua existência e da qual a Irmandade começou a se distanciar, influenciada por intromissões e entendimentos alheios ao propósito do Livro Azul em detrimento da integridade da mensagem de AA que o livro preserva. O Livro Azul contém o programa de AA para a recuperação física e mental permanente dos portadores da doença do alcoolismo, não a sua cura, e o seu contínuo crescimento espiritual. O alcoólico recuperado empresta à sobriedade a dignidade de um valor humano, lado a lado com outros fundamentos morais, éticos e espirituais como liberdade, verdade, justiça, solidariedade, amor, paz, honestidade, fé, esperança e sobriedade. Um valor a ser alcançado por quem sofre de alcoolismo e o deseja. Assim, o Livro Azul foi concebido como um livro-texto de libertação e não como um manual de resignação perante a doença do alcoolismo. É esta última a ideia que costuma ser passada frequentemente em alguns discursos em AA de que a doença se sobrepõe à solução exposta no Livro Azul, isto é, o livro é lido de uma maneira e a mensagem passada de outra. Isso gera um discurso disperso, confuso e de estranhamento pela sociedade a respeito do que realmente seja o programa de recuperação do alcoolismo de AA criado em 1939 e que se mantém atual e intocado até os dias de hoje. Esta atitude tem levado ao descrédito o próprio Livro Azul no Brasil, traduzido na forma de vendas onde, apesar de manter o número de grupos estável, em torno de 5.000, suas vendas decaem ano após ano. A título de exemplo, enquanto na estrutura Estados Unidos/Canadá é mantida uma média de vendas nos últimos 20 anos de aproximadamente 18 livros/grupo/ano, em 2014, no Brasil, foram vendidos 0,83 livros/grupo/ano, em 2015 baixou para 0,63 livros/grupo/ano. Esta apostila não pretende absolutamente dizer a quem quer que seja o que e como fazer, nem obriga a concordar com todo ou parte do texto, nem contestar, questionar ou desqualificar opinião já formada, mas auxiliar na formação da opinião daqueles que ainda não a têm, através da procura da informação correta e contribuir para o entendimento da mensagem contida na literatura de AA e, muito particularmente, para o estudo individual ou em grupo, do Livro Azul. Exceções à parte, jamais permita que alguém leia ou interprete o Livro Azul para você. Este processo faz parte da recuperação do poder, da sanidade e do domínio sobre a sua vida que o álcool lhe tirou. A recuperação completa e permanente do alcoolismo através da prática do programa descrito no Livro Azul é uma responsabilidade unicamente individual e é intransferível. A última frase do primeiro preâmbulo de AA, adotado em 1940, o segundo, e atual, data de 1947, dizia: se você ainda não tem o livro grande, nosso Livro Azul, adquira-o, leia-o, estude-o, viva-o, empreste-o, divulgue-o e aprenda com ele o que significa ser membro de AA. Tudo de graça veio e de graça grata está indo. Se o conteúdo lhe for proveitoso, passe adiante nesse espírito. Obrigado. O transcritor.
Página 6 de 95. Introdução. O livro Alcoólicos Anônimos, mais frequentemente chamado de Livro Azul, no Brasil, foi publicado pela primeira vez em 1939. Desde então, ele já vendeu milhões de cópias ao redor do mundo e por várias décadas, tem ajudado a milhões de pessoas a se recuperar do alcoolismo. Os dois autores deste livro acreditamos firmemente que não há melhores ferramentas para a recuperação do alcoolismo do que o Livro Azul e o que os 12 passos contidos nele oferecem e descrevem. Esta é uma verdade em nossas próprias vidas e nas vidas de milhares de alcoólicos que conhecemos e com quem temos falado nas últimas 3 décadas. Também ouvimos milhares de pessoas com outras adicções e comportamentos compulsivos, que encontraram nestas mesmas ferramentas uma orientação para a mudança das suas vidas. Não é difícil de ler o Livro Azul, está escrito em linguagem simples e cada palavra nele contida é amigável e funcional. Não é um livro teórico ou filosófico. Passo a passo, oferece uma abordagem para a sua recuperação. Permite-lhe compreender de maneira abrangente e realística o problema da dependência do álcool. Ele mostra como implementar a solução proposta em sua própria vida, através do programa de ação dos 12 passos nele descritos. Embora o Livro Azul seja de fácil compreensão e acompanhamento desde a primeira até a última página, encontramos muitos leitores que não conseguem interpretá-lo corretamente e fazer bom uso dele. Alguns simplesmente folheiam partes do livro, ou vão pulando as páginas. Outros começam a ler a partir de qualquer ponto, em vez de lê-lo desde o início. Alguns pulam ou ignoram qualquer um dos 12 passos. Outros não são cuidadosos ao ler o Livro Azul e fazem uma interpretação equivocada daquilo que seus autores estão dizendo. Da mesma forma, outros incluem considerações e ideias que não existem no Livro Azul. Há, ainda, membros de AA que jamais lerão o Livro Azul. Parece-nos estranho que a Irmandade de AA, na medida em que foi crescendo, tenha se distanciado daquilo que foi o seu começo. No entanto, durante os últimos anos temos visto uma tendência de retornar para o Livro Azul. Queremos ajudar a que essa tendência continue. Escrevemos este livro por 2 motivos. Primeiro, ajudar as pessoas a obter do Livro Azul tudo aquilo que, em nossa opinião, foi a intenção de seus autores. Em segundo lugar, para incentivar um retorno àquilo que acreditamos que o Livro Azul faz por todos que queiram se recuperar. Devido às orientações do Livro Azul e à graça do poder superior que encontramos através dele, há mais de 20 anos que nenhum de nós dois sentimos necessidade de tomar uma bebida. Queremos ajudá-lo a compreender por si mesmo o que realmente diz, significa e pode oferecer-lhe o Livro Azul. Não importa que você seja membro de AA, ou outra Irmandade de Recuperação de 12 Passos, há 30 anos, há 2 semanas, ou que você não seja membro de nenhuma Irmandade, o Livro Azul pode melhorar sua vida e sua recuperação. Temos estudado e falado sobre o Livro Azul durante nossos anos de sobriedade e já o lemos dezenas de vezes. Mas, a cada vez que voltamos a lê-lo, ainda obtemos mais benefícios dele. Você pode usar este livro individualmente ou como parte de um grupo de estudo do Livro Azul. Tudo o que é necessário para começar um grupo de estudo é 2 ou mais pessoas interessadas em fazê-lo, uma cópia do Livro Azul e uma cópia deste livro. Idealmente, gostaríamos que você leia o Livro Azul do começo ao fim, ou pelo menos até a página 192, no livro de bolso LB,
página 244, antes de usar o nosso livro. No entanto, se você página 7 de 95 ou preferir, pode ler um capítulo ou uma seção do livro azul por vez, conforme formos examinando-o com você. Mas é absolutamente essencial que, na primeira oportunidade, você adquira uma cópia do livro azul e o leia cuidadosamente desde o início até a página 192, no livro de bolso LB, página 244, pelo menos. Queremos ajudar você a entender o livro azul mais conscienciosamente, não queremos substituí-lo. Certifique-se de lê-lo na mesma sequência em que foi escrito e não pule nenhuma seção. O livro azul foi escrito de uma forma específica e, para que você possa obter o melhor proveito dele, é necessário que o use adequadamente. Na verdade, este livro começou, não como um livro, mas como fórum de debates e antes disso, como um grupo de estudo. Nós dois estávamos interessados em estudar o livro azul já fazia muitos anos e quando nos conhecemos em 1973, decidimos reunir-nos regularmente para estudá-lo. Com o passar do tempo, outras pessoas começaram a perguntar se seria possível se juntar a nós, respondemos que sim, e pouco depois já se tinha formado um grupo. Este grupo continuou a crescer, as pessoas começaram a ouvir falar sobre nós e, em 1977, um companheiro de Oklahoma não fez um convite para falar em seu grupo de alcoólicos anônimos. Assim o fizemos, e ele gravou a nossa palestra. Pouco depois, cópias dessa fita foram espalhadas por todo o país. Algum tempo depois, fomos convidados a participar de oficinas sobre o livro azul. Realizamos centenas delas, a maioria em cidades dos Estados Unidos, mas também em várias partes do mundo. Ambos somos membros de AA, mas ao escrever esta apostila, apenas expressamos a nossa opinião. Não nos consideramos como os gurus do livro azul, nem pretendemos ser especialistas em nada. Somos apenas dois alcoólicos veteranos que estudam o livro azul desde faz bastante tempo e queremos compartilhar com outras pessoas o que aprendemos. Sinta-se livre para concordar ou discordar com qualquer coisa que você leia neste livro. Na verdade, nós recomendamos que você não preste atenção a qualquer coisa que dissermos que não possa ser encontrada no livro azul, uma vez que nosso objetivo é ajudá-lo a compreender melhor este livro. Quanto melhor você compreenda o livro azul, mais poderá ajudá-lo na sua recuperação. Esperamos que este guia possa lhe mostrar o quanto o livro azul pode ser útil. Acreditamos que o livro azul possa mudar sua vida tão significativamente como fez com as nossas. Importante, devido a que o livro Alcoólicos Anônimos, livro azul, foi publicado em 1939, quando o pronome masculino genérico incluía as mulheres, eventualmente. A linguagem contida no livro azul parece excluí-las. Esta não foi uma intenção consciente. As sugestões e princípios do livro azul se aplicam a todos os alcoólicos. A maioria das mulheres que tem vindo a AA e outros programas de 12 passos, têm sido capazes de ignorar esses costumes arcaicos e descoberto a eficácia do programa de recuperação do alcoolismo descrito no livro. Os autores importante, 2 As referências feitas ao livro azul nesta apostila estão identificadas pelo número ordinal do parágrafo onde o texto está contido e a página onde o início desse parágrafo está inserido, da terceira edição do livro azul, tamanho normal, em português, 2001, Junab, código 102.
Estas chamadas estão sinalizadas na apostila com a imagem à direita para indicar quando a leitura da apostila deverá ser acompanhada do texto no livro azul. As referências para consulta no livro de bolso, Junab, código 222, aparecerão a seguir, entre parênteses, assim, LB, segundo par barra página 25. Página 8 de 95, capítulo 1. Como tudo começou. Para entender realmente como o livro azul funciona, como ele pode transformar nossas vidas e como usá-lo como um programa, passo a passo, para a recuperação do alcoolismo, precisamos conhecer a sua história. Assim, vamos conhecer, detalhadamente, algumas das pessoas e os acontecimentos que levaram à criação e publicação do livro. Bill W. e o Dr. William Duncan Silkworth. Tudo começou em Akron, Ohio, em maio de 1935, durante uma conversa entre Bill W., um corretor e especulador de bolsa de valores, e o Dr. Bob, um médico de Akron. Ambos eram alcoólicos. O Dr. Bob ainda tinha sérios problemas com álcool, mas Bill tinha parado de beber 6 meses antes. Ele tinha sido libertado da sua obsessão pelo álcool através de uma súbita experiência espiritual que teve lugar depois de ter um encontro com seu amigo, EBT, que, por sua vez, havia estado em contato com os grupos Oxford daquele então. Os grupos Oxford eram formados por pessoas que buscavam a prática do cristianismo do primeiro século, usando sua fé para superar quaisquer problemas que pudessem ter. Bill W. também recebeu grande ajuda de Dr. William Duncan Silkworth, um especialista em alcoolismo em Nova York, e agora considerado como um santo médico por muitos membros de Alcoólicos Anônimos. O Dr. Silkworth contribuiu para a elaboração do livro escrevendo a opinião do médico que se encontra entre as páginas 23 e 30 do livro azul, LB, página 25 a 34. Assim como acontece com a maioria dos alcoólicos, Bill W. não tinha a menor ideia do que estava ocorrendo com ele. Acreditava que sua força de vontade estava debilitada ou que lhe faltava caráter. Também pensou que talvez a raiz do problema tivesse a ver com sua vida de pecador. Era isso que muitas pessoas tinham lhe dito por muitos anos. Mas, quando Bill W. e o Dr. Silkworth se encontraram, o médico explicou-lhe que, na realidade, o alcoolismo era uma doença dupla, do corpo e da mente. Explicou-lhe que era alérgico a álcool e que quando ele tomava uma bebida isso produzia um imperativo desejo físico de beber ainda mais álcool. Isto fazia com que a Bill W. lhe fosse praticamente impossível parar de beber depois que tinha começado a fazê-lo. O Dr. Silkworth também explicou a Bill como funcionava a obsessão pelo álcool nos alcoólicos. Bill W. não podia se livrar da ideia de que, um dia, poderia desfrutar de uma bebida como as outras pessoas. Mas, na verdade, ele nunca iria ser capaz de beber como os não alcoólicos. Ainda assim, a esperança e a ideia de que poderia consegui-lo eram tão fortes em Bill W. que, não se importando do quanto ele queria parar de beber, sua mente sempre lhe trazia a ideia de tomar um gole e acreditar que, depois de tomar aquela bebida, seria capaz de parar. Assim, ele tomava um gole, a bebida disparava a alergia e já não conseguia mais parar de beber. A experiência de recuperação de EBT. Bill W. foi afortunado de duas maneiras. Em primeiro lugar, é possível que tenha sido um dos primeiros alcoólicos que verdadeiramente entendeu qual era o seu problema. Em segundo lugar,
ele teve a sorte de entrar em contato com alguém dos grupos Oxford, EBT, que lhe mostrou uma maneira de superar a sua doença. EB, um velho amigo de faras de Bill, tinha sido um alcoólico por muitos anos. Na verdade, os médicos tinham-no declarado irrecuperável e esteve prestes a ser. Página 9 de 95. Internado por demência alcoólica. Algum tempo depois, EB teve uma experiência espiritual vital que mudou sua vida. Como resultado dessa experiência, ele conseguiu a sobriedade. EB disse a Bill W. que uma experiência espiritual como a que ele teve, poderia ser a solução para seu problema de alcoolismo. EB indicou a Bill W. uma série de etapas e guias dos grupos Oxford, que compreendia um programa prático de recuperação. Provavelmente disse a Bill W. algo como: se você pode aplicar este programa na sua vida, ter uma experiência espiritual e encontrar um poder superior a qualquer poder humano, poderá se recuperar da doença do alcoolismo. Assim, Bill W. aprendeu 3 coisas diferentes ao mesmo tempo. 1. Dr. Silkworth deu-lhe uma descrição acertada do seu problema. 2. EB ensinou-lhe a solução para seu problema. 3. Obteve um prático programa de ação dos grupos Oxford através de EB. Provavelmente foi o primeiro ser humano que aprendeu essas 3 coisas juntas. O despertar e a recuperação do Bill W. Bill W. teve um despertar espiritual em dezembro de 1934, logo após seu encontro com EB. Este evento ficou conhecido como o Raio Branco de Bill, devido a que teria sido uma experiência repentina e dramática, uma torrente de luz que lhe trouxe grande paz e que confirmou a presença de Deus na sua vida. Bill W. não podia aceitar todos os princípios dos grupos de Oxford, mas ele estava convencido de que os seguintes 5 procedimentos eram necessários: 1. Um inventário moral pessoal. 2. A confissão de seus defeitos de caráter. 3. A restituição a quem tinha sido prejudicado pelo seu alcoolismo. 4. Continuar a ajudar os outros. E, mais importante, 5. A crença e dependência de um poder superior. Após seu despertar, Bill W. trabalhou muito para ajudar outros alcoólicos na cidade de Nova York. Ele sentia que só um alcoólico pode ajudar outro alcoólico. No entanto, embora ele continuasse ainda sóbrio, não conseguiu ajudar alguém a sair da dependência do álcool. Certamente tirou muitas pessoas de suas banquetas e cadeiras em bares, e foi ao encontro de bêbados onde quer que se encontrassem. Mas nenhum deles respondeu positivamente à mensagem que ele lhes oferecia. Um dia, enquanto falando com outro alcoólico em um hospital, voltou a encontrar o Dr. Silkworth. É possível que a conversa que tiveram tenha sido assim: doutor, disse Bill, tenho tentado dar o que recebi, mas parece que ninguém quer. O médico disse-lhe: Bill, provavelmente está tentando enfiar-lhes goela abaixo esse raio branco que você teve. Isso não funciona. Se você tentar enfiar alguma coisa na garganta de um alcoólico, sempre que o fizer, ele irá vomitá-la. O que você precisa fazer é lhe dizer exatamente qual é o problema. Diga-lhe o que eu lhe disse. Explique-lhes qual é a natureza do seu problema, assim como quais são os componentes físicos e mentais de sua doença. Todos os alcoólicos que eu conheço querem saber 2 coisas: 1. Por que não posso beber como eu costumava fazer antes, sem ficar bêbado? 2. Por que não posso parar de beber, agora que quero fazer isso?
Se você puder dar uma resposta a estas duas perguntas, ele irá lhe dar atenção. Então você poderá lhe falar sobre uma recuperação espiritual. Mas não lhe dê a espiritualidade primeiro, porque ele irá ignorá-lo toda vez que o faça. Página 10 de 95. Começa a Irmandade. Nessa altura, já estava na metade de 1935. Não pensamos que tenha sido acidental o fato de Bill W. ter entrado em contato com Dr. Bob em Akron, imediatamente depois de sua conversa com o Dr. Silkworth. Bill estava participando de uma luta de poder que estava sendo travada em uma empresa cuja base era em Akron. Contando seu dinheiro, percebeu que nem sequer dava para pagar a conta do hotel. Sentiu-se muito triste e deprimido. Distraidamente, aproximou-se da porta que dava para o bar do hotel. Como em todos os bares, a luz certamente era tênue, dava para ouvir a música e perceber a densa fumaça, e as pessoas riam. É provável que Bill tivesse dito a si mesmo: vou tomar um refrigerante e me sentirei melhor. Não vou beber álcool, mas pelo menos vou estar com pessoas como eu. Mas, ao começar a atravessar aquela porta, deve ter ouvido seus pensamentos: não pode fazer isso, se você for lá, irá se embriagar. Bill percebeu que precisaria de ajuda para se manter sóbrio. Através de uma série de telefonemas, Bill entrou em contato com o Dr. Bob. O Dr. Bob havia tentado repetidamente resolver seu problema de alcoolismo através de meios espirituais, mas tinha falhado. Bill ficou surpreso ao saber que Dr. Bob estava frequentando os grupos Oxford já fazia algum tempo e tratando de aplicar este programa em sua vida, mas tinha sido incapaz de fazê-lo tão profundamente como teria desejado, porque não entendia o que estava acontecendo com ele. Pensava que o problema estava na sua força de vontade fraca, falta de caráter moral ou porque vivia em pecado. Esse era seu problema, de acordo com o que os outros lhe diziam. Mas quando Bill W. lhe deu a descrição da doença do alcoolismo conforme o Dr. Silkworth tinha dado a ele, começou a procurar um remédio espiritual para a sua doença, com uma vontade que jamais havia tido. É possível que esse tenha sido um dos primeiros milagres de Alcoólicos Anônimos. Imagine isto: um especulador esperto e manipulador de Nova York senta-se com um médico bem treinado e diz a esse médico o que acontece com seu corpo e sua mente, e o médico não apenas o ouve, mas acredita nele. Seria de supor que, normalmente, qualquer médico teria respondido: quem demônios você pensa que é para me dizer o que acontece com minha mente e o meu corpo? Mas a mensagem do Bill W. foi tão profunda e interessante, que o Dr. Bob a aceitou quase imediatamente. O Dr. Bob começou a aplicar o programa em sua própria vida. Embriagou-se mais uma vez, mas depois conseguiu a sobriedade e nunca mais voltou a beber até a sua morte em 1950. Isto parece mostrar que um alcoólico pode ajudar outro alcoólico de uma forma em que um não alcoólico não poderia tê-lo feito. Este é um dos princípios básicos de AA e é uma das razões fundamentais por que escrevemos este guia. Desde que nós também somos alcoólicos, sabemos como se sente ao estar na sua situação e podemos entender e ajudá-lo de uma forma que outras pessoas não poderiam fazê-lo. A partir dessa constatação, Bill W. e o Dr. Bob começaram a se dedicar, quase freneticamente, a ajudar outros alcoólicos no Hospital Municipal de Akron. Seu primeiro caso, um homem chamado Bill D., era desesperador,
mas recuperou-se imediatamente e se tornou o terceiro membro de AA. Bill W. e o Dr. Bob disseram a Bill D 3 coisas. 1. Disseram-lhe qual era o seu verdadeiro problema, algo que ninguém lhe tinha dito antes. 2. Disseram-lhe que a solução para seu problema seria uma experiência espiritual vital. 3. Falaram-lhe sobre o programa prático de ação que ambos tinham usado para se recuperar. Depois, disseram a Bill D, você também pode consegui-lo, se assim o desejar. 1 ou 2 dias mais tarde, Bill D disse à sua esposa, retire a minha roupa do armário. Eu vou para a Página 11 de 95 casa. Ele saiu do hospital, adotou o programa em sua vida, alcançou a sobriedade e não voltou a beber pelo resto da sua vida. Assim é que, no verão de 1935 em Akron, Ohio, havia 3 pessoas que sabiam 3 coisas. 1. Qual era o problema? 2. Qual era a solução? E 3. Qual era o programa prático para chegar a essa solução? O crescimento inicial e os planos de AA. Bill W. ficou em Akron por um tempo e, juntamente com o Dr. Bob, continuou a trabalhar com os alcoólicos que estavam no hospital da cidade. Houve muitos fracassos, mas, em ocasiões, também tiveram sucesso. Mesmo assim, um pequeno número de pessoas que estavam se recuperando já formaram um grupo. Esta associação de bêbados sem nome era na verdade o primeiro grupo de AA, embora ainda não tivesse sido adotado o nome Alcoólicos Anônimos. Durante o outono de 1935, Bill W. retornou a Nova York levando com ele seu conhecimento do problema, sua solução e um programa prático de ação. Em 1937, formou-se um segundo pequeno grupo em Nova York. Além disso, alguns alcoólicos que haviam adquirido as ideias básicas de AA em Akron ou em Nova York estavam tentando formar grupos semelhantes em outras cidades. Esse ano Bill W. voltou a Akron para tentar, pela segunda vez, tomar posse da mesma empresa. Foi algo que nunca conseguiu fazer. Estando lá, fez uma reunião com o Dr. Bob. Ambos fizeram suas contas e perceberam que havia quase 40 alcoólicos que se mantinham sóbrios em Akron e Nova York. Começaram a pensar, talvez tenhamos aqui algo que pode funcionar para muitas pessoas. Como podemos levar a mensagem a outros alcoólicos? Decidiram realizar outra reunião na mesma noite para tentar buscar uma resposta para essa pergunta. Assistiram 18 pessoas e puseram em votação o que deveriam fazer. Por uma pequena margem, o grupo optou por fazer 3 coisas. As 2 primeiras eram do tipo de ideias grandiosas tal como era de se esperar de um grupo de alcoólicos que não tem sequer um centavo extra entre eles. Queriam abrir uma rede de hospitais em todo o país para o tratamento de alcoólicos. Eles acreditavam que assim poderiam contratar, treinar e pagar a um grupo de missionários para levar sua mensagem. Claro, essas 2 ideias nunca foram realizadas. A terceira coisa que decidiram fazer foi escrever um livro. O livro azul é escrito nessa altura, o programa de recuperação já estava bastante claro. Já se tinha a ideia de qual era o problema, a solução e o programa prático de ação. Mas tudo isto ainda estava sendo transmitido de uma pessoa para outra, isto é, de boca em boca, e isso preocupava algumas pessoas. Você sabe como somos os alcoólicos, começamos a acrescentar coisas a algo que ouvimos e interpretamos outras de acordo com a nossa conveniência naquele momento.
O grupo de Akron sentiu que, se a mensagem não fosse escrita, seria difícil mantê-la de forma correta. Sentiram também que o livro que iriam escrever seria o primeiro livro definitivo sobre o alcoolismo. Esperavam que o livro fosse um estrondoso sucesso de vendas e, com o resultado financeiro, poderiam pagar seus missionários. Esta previsão inicial não se concretizou e, assim, a AA nunca pode contratar missionários. No começo, o grupo decidiu que Bill W. escreveria o livro. Disseram algo como: Bill, você foi quem começou tudo isto. Você está sóbrio há mais tempo do que o restante de nós e sabe mais. Página 12 de 95 sobre este programa de recuperação do que nós queremos que escreva o livro na mesma sequência que aprendemos, e também gostaríamos que inclua as mesmas informações que tivemos que aprender. Mas talvez também tenham dito a Bill, no entanto, não queremos que o livro seja seu, tem que ser nosso livro. Conforme você for escrevendo, queremos ver cada capítulo e mudaremos as coisas de acordo com nosso entendimento. Dessa maneira, quando ficar pronto, ele conterá o conhecimento e a experiência coletiva de todos nós, não de uma única pessoa. Bill concordou e começou a trabalhar. Demorou quase 2 anos para escrever o livro, cujo título é Alcoólicos Anônimos. Quando terminou, em 1939, o número de membros nos grupos era de aproximadamente 100, entre homens e mulheres. A associação, que até então não tinha nome, também foi chamada de Alcoólicos Anônimos, mesmo nome do título do seu livro. O livro Alcoólicos Anônimos, que agora muitos de nós simplesmente chamamos de livro grande, Big Book, em várias partes do mundo e, em outras, como no Brasil, é conhecido como livro azul, Blue Book, e com esse nome será tratado neste livro, tornou-se, depois de haver tido um início hesitante, um sucesso muito maior do que aquele que os primeiros membros de AA foram capazes de esperar. Foram vendidas milhões de cópias, foi reimpresso inúmeras vezes e foi traduzido para dezenas de idiomas. Há outro fato particularmente interessante sobre o livro: seu texto manteve-se praticamente inalterado desde sua primeira edição em 1939, segunda edição, 1955, terceira edição, 1976, quarta edição, 2001. A primeira parte do livro azul, os 11 primeiros capítulos além de A Opinião do Médico, na versão em português para o Brasil, que descreve em detalhes o programa de recuperação de AA, nunca foi alterada. Há uma boa razão para isso: o programa que o livro descreve funciona e tem funcionado para milhões de pessoas ao redor do mundo, ano após ano. Agora você já sabe alguma coisa sobre como foram criados o livro Alcoólicos Anônimos e a Irmandade que leva o mesmo nome. Nos capítulos seguintes, lhe mostraremos como o livro azul oferece uma sequência clara, passo a passo, para resolver o seu próprio problema com o álcool ou outra adicção. Também mostraremos como e por que é tão importante seguir a sequência completa. Capítulo 2: Utilizando o livro azul corretamente, seguindo o programa de ação do livro azul. Quando o livro azul foi publicado pela primeira vez em 1939, os membros da Irmandade de AA praticavam e trabalhavam o programa de recuperação descrito no seu texto. O que o livro dizia e o que os membros praticavam era a mesma coisa. Desde a publicação dos primeiros exemplares, o livro azul mudou muito pouco,
e os textos das suas sessões mais importantes permanecem exatamente os mesmos. No entanto, a Irmandade de AA, e outras comunidades de 12 passos que surgiram, mudaram muito. Trouxemos para a Irmandade tantas coisas e modificamos o programa de tal maneira que acabamos por diluí-lo de tal maneira que, às vezes, se parece muito pouco com o programa de 12 passos contido no Livro Azul. Pensamos que isto é um grave erro. Em algumas reuniões ouve-se dizer aos principiantes: se você assistir a reuniões por 90 dias e não beber vai ficar bem. Mas isso não é o que diz o Livro Azul. Você pode lê-lo desde o início até o fim e você não vai encontrar esta mensagem em qualquer uma das suas páginas. Página 13 de 95. Na Irmandade de AA, e outros grupos de ajuda mútua de 12 passos, os membros sentem-se mais fortalecidos ao compartilhar suas experiências e ajudar a outros. Pensávamos que isto tinha um grande valor. Mas, de alguns anos para cá, alguns membros acharam que podiam se manter sóbrios com apenas ser membro da Irmandade, sem praticar verdadeiramente o programa de 12 passos. Então começaram a distorcer um pouco o programa, em seguida, um pouco mais, e a cada vez mais. Com o passar do tempo, a interpretação do livro foi ficando tão distorcida e os membros da Irmandade falando de uma maneira diferente do que liam no Livro Azul que, consequentemente, o texto contido no livro foi sendo desqualificado. Por exemplo, ouvimos muita gente dizer: você pode escolher o que praticar do programa como se fosse numa carta de restaurante. Escolha o que quiser, deixe o que não quer, e tudo ficará bem. Mas não acreditamos que isso seja o correto. O programa é um todo unificado, não uma coleção de retalhos de conselhos. Não há nada no Livro Azul que diga: trate o programa dos 12 passos como se fosse um cardápio. Algumas das coisas faladas nas reuniões e que não fazem parte do programa de recuperação de AA, não são prejudiciais. Mas algumas, sim, podem causar danos graves e podem até mesmo ser fatais. Já ouvimos algumas afirmações em reuniões que levaram à morte de algumas pessoas e quase mataram um de nós. É algo assim como: se você frequentar bastantes reuniões vai ser impregnado pelo conhecimento dos outros, por osmose, e tudo irá sair maravilhosamente bem. Estamos totalmente em desacordo com esta afirmação. Não pensamos que o programa de 12 passos funcione por osmose. Você tem que aplicá-lo em sua vida e isso implica um esforço pessoal. Atualmente as coisas ficaram tão distorcidas e mudaram tanto que, se você assistir a algumas reuniões de AA e alguém não tivesse lido o preâmbulo de AA no início da reunião, não teria a menor ideia do tipo de reunião que está participando. Sabemos que isso realmente acontece em reuniões em todo o país, não em todas elas, é claro, mas em várias delas isto já é de praxe. Em algumas reuniões de AA, os membros falam sobre tudo, exceto sobre a recuperação da doença do alcoolismo e da aplicação dos 12 passos nas suas vidas. Não duvidamos que as pessoas que trazem novas ideias para a Irmandade são bem intencionadas. No entanto, precisamos observar que o Livro Azul não trata em absoluto sobre a Irmandade. Refere-se ao programa de recuperação do alcoolismo, tal como foi usado pelas primeiras 100 pessoas no início de AA. A Irmandade surgiu do programa, não ao contrário. A eficácia do Livro Azul AA cresceu enormemente,
porque muitas pessoas se recuperaram e muitas famílias foram reunificadas graças ao Livro Azul. Metade de todos os alcoólicos que chegaram a AA e fizeram um esforço sério e sincero para se recuperar conseguiu a sobriedade imediatamente e permaneceu assim. Outros 25% alcançaram a sobriedade de forma mais lenta. Assim foi que, no início, quando o programa da Irmandade e o programa do Livro Azul eram uma mesma coisa, estima-se que 75% das pessoas que usaram o programa dos 12 Passos e realmente trataram de se recuperar da doença do alcoolismo, o conseguiu. Perguntamos-nos qual seria essa percentagem atualmente. Temos sérias dúvidas que alcancem aqueles números. Não acreditamos que os bêbados de hoje sejam muito diferentes daqueles bêbados de 1939 e, claro, o álcool continua sendo igual ao que existia naquela época. O Livro Azul tampouco mudou muito desde aqueles dias em que aproximadamente 75% de todas as pessoas que o liam e página 14 de 95 seguiram seu programa de 12 passos, recuperavam-se da doença do alcoolismo. A única coisa que realmente mudou foi a Irmandade. Acreditamos que este seja o grande problema que existe atualmente em muitas reuniões de alcoólicos anônimos. É um problema sério, porque menos pessoas estão se recuperando da sua doença. Por um lado, escrevemos este livro para explicar como e por que achamos que a Irmandade se meteu em problemas, mas acima de tudo, queremos apontar o caminho de volta ao Livro Azul. Esperamos mostrar-lhe de que maneira o programa que ele oferece pode ajudar você a se recuperar do alcoolismo. Acreditamos que também de outras substâncias e outros comportamentos adictivos, e usá-lo da maneira mais eficiente. Veteranos e novos. De acordo com nosso ponto de vista, parte do problema tem a ver com as diferenças que existem entre alguns dos novos membros da Irmandade e os veteranos que têm pertencido a ela por muitos anos. Naturalmente, continuam a se unir a nós novas pessoas para participar da Irmandade, e estamos felizes que assim seja. No entanto, muitas dessas pessoas usam linguagem e terminologia com a qual os veteranos não estão habituados. Isso não é culpa de ninguém, mas o que acontece é que alguns veteranos começaram a dizer: não nos sentimos identificados com estas pessoas. Estamos cansados de ouvir o que eles têm a dizer, assim é melhor ficamos em casa. O problema é que quando os veteranos ficam nas suas casas, renunciam à sua responsabilidade de levar a mensagem a outros alcoólicos, tal como é explicado no 12º passo. Então, na falta de veteranos, as reuniões são conduzidas por iniciantes que são os mais doentes entre os doentes. Ao invés de ficarem em casa, os veteranos precisam continuar frequentando reuniões e dizer aos novatos: olha, sabemos que o que aprendeu é importante para você e não lhe estamos dizendo que está errado, mas isso que está falando não é a linguagem de AA. E então, os veteranos devem falar com os novos sobre os 12 passos, e explicar-lhes como o programa funciona. Eles precisam dar a conhecer aos principiantes os princípios básicos e a linguagem de AA, para manter as reuniões da Irmandade no rumo correto. Quando uma reunião começa a se afastar dos 12 passos e do programa, o trabalho dos veteranos consiste em trazê-la de volta à direção certa. Atualmente, existem pessoas em AA, incluindo algumas que já frequentaram a Irmandade durante alguns meses ou anos, que nunca leram o Livro Azul integralmente, nem sequer qualquer seção ou capítulo dele. Achamos que isso é um erro.
Para a maioria dos alcoólicos, ler o livro azul é uma parte essencial para a sua recuperação, não é simplesmente um suplemento para as reuniões de AA. Se você realmente deseja se recuperar da doença do alcoolismo, sugerimos, enfaticamente, que leia o livro azul do começo ao fim. Na verdade, sugerimos que você o faça o quanto antes. Se você ainda não leu o livro azul, por favor, deixe o nosso livro de lado e comece a lê-lo imediatamente. Agora você já sabe como foi escrito o livro azul e a importância que nós pensamos que ele tem para a sua recuperação. A seguir, vamos examinar com mais atenção o nosso problema comum, o alcoolismo. O livro azul explica esta questão claramente e em detalhes. Mais tarde, iremos estudar, passo a passo, as soluções práticas que o livro azul nos oferece para superar este problema e as maneiras de aplicar essas soluções na sua própria vida. Página 15 de 95, capítulo 3. Entendendo o problema. A primeira coisa que você precisa fazer para resolver um problema é descobrir qual é o problema. Isto parece fácil de fazer, mas frequentemente não é. Para encontrar uma solução real e duradoura, você precisa saber exatamente qual é o problema e compreendê-lo em toda a sua abrangência. Não irá conseguir resolver seu problema até ter essa informação. Se há um vazamento no telhado, você não poderá vedá-lo sem antes encontrar o furo. Normalmente, quando você tem um problema, pode consultar um profissional, médico, dentista, mecânico automotivo. Esse profissional pode descobrir qual é o problema e informá-lo. No entanto, o alcoolismo e a adicção a outras substâncias são as únicas doenças onde a paciente tem que fazer seu próprio diagnóstico. É inútil um médico lhe dizer: você é impotente perante o álcool, ou cocaína, maconha, etc. Você mesmo deve fazer este diagnóstico. Isto é muito difícil de fazer porque o alcoolismo e outras adicções são doenças que dizem ao paciente: você não tem isso, você está bem. Assim é como você pode perceber que alguém tem essa doença, se, apesar de todos os sintomas característicos, alguém jura: eu não tenho nada disso. É muito provável que a tenha. A natureza do problema. Qual é o problema? Exatamente. O livro azul nos diz, sem formalidades, no primeiro dos 12 passos, o problema é que somos impotentes perante álcool e nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Compreender e aceitar isto será o primeiro passo da sua recuperação. Na verdade, tudo está baseado em uma única palavra: impotência. Quando tivermos isto claro e o aceitemos, somente então poderemos entender que existe uma solução. Caso contrário, continuaremos perdidos se não entendermos isso. Sabendo já que o problema é a impotência, a solução deve ser o poder. É assim de fácil. O poder é o que cura a impotência. Agora temos tanto diagnóstico a impotência, como a sua receita o poder. Uma vez que não podemos fazer nada sobre a parte física da doença do alcoolismo, nossa solução deve consistir de encontrar um poder que possa agir, não na forma física, mas dentro das nossas mentes. O segundo passo do programa de 12 passos diz que viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. Referimos-nos precisamente a esse poder. Acreditamos que é aí que reside todo o programa de Alcoólicos Anônimos. Agora, se você é impotente e a solução para o seu problema é o poder, então o que precisa fazer é encontrar esse poder.
Os passos 3º até o 12º, nos ajudam a encontrar esse poder superior a nós mesmos. O principal objetivo do livro azul é ajudá-lo a encontrar esse poder superior para resolver o seu problema. As 3 etapas da recuperação que o livro azul analisa são 3 coisas: 1. A impotência, 2. O poder e 3. Encontrar esse poder. Página 16 de 95. Estas serão as 3 etapas da sua recuperação. São as mesmas coisas que tanto Bill W., Dr. Bob, Bill D. como cada uma daquelas primeiras 100 pessoas, precisaram saber como se recuperar da sua doença. Então, as 3 perguntas básicas do livro azul, e de qualquer programa de recuperação, são as seguintes: 1. Qual é o problema? 2. Qual é a solução? 3. Qual é o programa de ação que eu preciso para encontrar e aplicar essa solução? O livro azul contém texto básico para responder a estas 3 perguntas. Na medida em que o for estudando junto conosco, você vai perceber que está escrito de forma simples e amigável, com uma sequência lógica, passo a passo e capítulo por capítulo. Foi escrito para ser usado como um livro-texto para a sua recuperação. Pode usá-lo da mesma maneira que você faria com outros livros-texto. A seção A opinião do médico e o capítulo 1 explicam a natureza exata do problema, primeira etapa. Os capítulos 2, 3 e 4 descrevem a solução, segunda etapa. O programa de ação, o seu plano de recuperação, está descrito, passo a passo, nos capítulos 5, 6 e 7, desde o 3º passo até o 12º passo. Usado desta forma, o livro azul tornou-se o texto básico para a recuperação do alcoolismo de milhões de pessoas. Usando o livro azul como um livro-texto para a sua recuperação. Quando pensamos em um livro-texto, pensamos em uma ferramenta utilizada para a transferência de conhecimento entre pessoas. É sabido que para usar um livro-texto corretamente, ele deve ser lido e estudado. Você deve se esforçar para compreender o texto e absorver o conhecimento que aquele livro lhe está oferecendo. Assim, uma vez que tenha compreendido exatamente a proposta do autor, você irá saber a mesma coisa que ele sabia no momento de escrever o livro. Um bom livro-texto deverá estar escrito, deliberadamente, em uma determinada sequência. A maioria dos livros-texto assume que o leitor sabe muito pouco sobre o assunto, então no início começam em um nível muito simples, relatando os princípios mais básicos. Na medida em que o conhecimento do leitor vai aumentando com o estudo de cada capítulo, geralmente, o texto vai apresentando um grau de dificuldade maior. Por exemplo, imagine um livro-texto básico de matemática para as pessoas que mal sabem contar. Esse livro iria começar com adição e subtração e gradualmente introduzir a multiplicação, divisão, frações, etc., eventualmente até coisas tais como álgebra. Digamos que conhecemos alguém que não sabe nada sobre matemática e nos pede um livro que o ajude a aprender algo sobre o tema. Suponha que demos a essa pessoa um livro-texto e lhe dissermos: tome este livro. Por que não começa com o capítulo 5 resolvendo alguns problemas de álgebra? Então essa pessoa olha para o capítulo 5 de maneira muito estranha, uma vez que ela ainda não sabe somar ou subtrair, quanto menos ter algum conhecimento de álgebra. Os símbolos irão lhe parecer pés de galinha, ficará completamente perdida, fechará o livro e, provavelmente, nunca mais voltará a abri-lo.
ou igual à opinião do médico. Página 17 de 95. Se em vez disso lhe dissermos, aqui está um livro-texto de matemática. Dê uma olhada no capítulo 1, que contém a adição e subtração. Leia-o e estude-o atentamente e faça as perguntas que achar necessárias. Ao terminar o capítulo 1, você saberá somar e subtrair. Então, a pessoa lê e estuda o capítulo 1 e, sem nenhuma surpresa, aprende a adicionar e subtrair. Depois lhe dizemos, agora, por que não lê e estuda o capítulo 2 para aprender a multiplicar e dividir? Ela faz isso pouco tempo depois estará pronta para iniciar o capítulo 3. Assim, gradativamente, conduzimos esta pessoa através do livro de texto até estar preparada para aprender álgebra no capítulo 5. Acreditamos que um dos erros mais graves cometidos atualmente nos grupos de AA e outras irmandades que utilizam o livro azul como referência, é que não se está ajudando os principiantes a começar do início. Quando os recém-chegados passam pela porta, muitas vezes lhes é dito, obtenha uma cópia do livro azul, abra-o no capítulo 5, faça o que o autor diz e você irá ficar bom. Assim, o novato vai diretamente para o capítulo 5 e a primeira coisa que lê são os 12 passos e como eles funcionam. Mas certamente, para esse leitor, aquele texto lhe parecerá um problema de álgebra colocado para alguém que ainda não sabe somar ou subtrair. O iniciante ainda não foi preparado para entender aquele texto. Na verdade, é provável que o recém-chegado nem sequer entenda o que quer dizer a cada um dos 12 passos. Considere, por exemplo, o primeiro passo. Diz assim, admitimos que éramos impotentes perante o álcool ou que tínhamos perdido o domínio das nossas vidas. É possível que leia esse texto e diga, caramba, não me diga que eu sou impotente. Eu não sou impotente perante nada. Desconhece totalmente o que esta frase significa no contexto do livro azul, uma vez que ele não leu nenhum dos capítulos anteriores nem as sessões de introdução. Mas, talvez, mesmo sem qualquer preparo, o recém-chegado consiga dar o primeiro passo, aceitá-lo e ficar pronto para seguir em frente. Em seguida, lê o segundo passo, que diz, viemos acreditar que um poder superior a nós poderia nos devolver a sanidade. Talvez se detenha aqui e diga, mas, eu não sou louco. Embora às vezes faça coisas estúpidas quando bebo, mas quando estou sóbrio o meu juízo é tão são como o de qualquer outra pessoa. Não entende o que o livro azul quer dizer? Pense por um momento. Se você não é impotente e não está doido, então não precisa colocar sua vontade aos cuidados de um poder que nem mesmo sabe o que é nem quem é. E se acha que não é impotente, mesmo que na verdade o seja, está claro que não irá colocar a sua vontade ou a sua vida aos cuidados de quem quer que seja. É por isso que, frequentemente, causa mais danos do que benefícios começar diretamente com o capítulo 5 e os 12 passos, como fazem muitas pessoas e grupos na Irmandade. Muitas pessoas se distanciam de AA, dos 12 passos e da recuperação, por ter começado pelo capítulo 5. Nós acreditamos que a opinião do médico, páginas 23 a 30, LB, página 25 a 34, e os capítulos 1 a 4 foram deliberadamente desenhados como preparação para o capítulo 5. Se não conseguimos convencê-lo de outra coisa ao longo deste capítulo, esperamos que ao menos tenha entendido a importância destes capítulos do livro azul,
para que você consiga se preparar para aceitar e começar a trabalhar os passos contidos no capítulo 5. Estas seções do livro azul o ensinam a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Prepara-no para os problemas de álgebra com os quais se irá deparar quando chegar ao capítulo 5. Página 18 de 95. Uma receita para a recuperação. Podemos também considerar o livro azul como um receituário. De fato, um livro de receitas é uma espécie de livro-texto. Ensina você, passo a passo, como preparar alguns pratos. Funciona da mesma maneira que um livro-texto de matemática, só que em vez de conter problemas de matemática, dá-lhe instruções para cozinhar e elaborar diferentes alimentos. Se você seguir a receita à risca, você obterá o prato que você está tentando preparar, com o sabor desejado. Se você seguir os mesmos passos toda vez que for cozinhar, o resultado será o mesmo prato, com o mesmo gosto. Vamos dizer que você acabou de fazer um delicioso bolo de morango e deu uma grande fatia dele para cada um de nós. Nós experimentamos, e concordamos com que tudo que se refere ao bolo está perfeito, seu sabor, textura, umidade, doçura, tudo. Então, lhe dizemos, o bolo está uma delícia. Você nos daria a receita. Você, sendo uma pessoa amável, irá escrever as instruções, dizendo-nos como fazer um bolo exatamente igual ao que acabamos de comer. Irá anotar a quantidade de ingredientes que devemos usar, a sequência em que devem ser misturados, a que temperatura deve ser assado e quanto tempo deve permanecer no forno. Se seguirmos as suas instruções com precisão, o nosso bolo vai ser exatamente como o seu bolo. Mas imagine que em vez de seguir sua receita, nossas mentes astutas dizem, não, realmente não deveria levar 3 ovos, deve levar 6. Em vez de 2 xícaras de açúcar, iremos colocar 5. E em vez de assar por 40 minutos a 375 graus, assaremos durante 1h30 a 550 graus. Quando essa coisa sair do forno, será um tipo de bolo. Mas, qual será a semelhança com o bolo de morango que você faz? Certamente será parecido com um bloco de cimento ou um grande pedaço de pão queimado. Embora nossa intenção inicial tenha sido fazer um bolo como o seu, nós mesmos arruinamos essa intenção ao brincar com a receita. Temos uma receita clara para a recuperação no livro azul. Ele nos diz exatamente o que devemos fazer a cada passo. O livro nos mostra com precisão como foi que as primeiras 100 e tantas pessoas se recuperaram da doença que você tem. Se você seguir sua receita e fizer o mesmo que elas fizeram, acreditamos que irá conseguir o que elas conseguiram, a libertação da dependência do álcool, ou outras substâncias. No entanto, se você começar a brincar com a receita, como algumas pessoas e grupos têm feito, você pode acabar em um lugar muito diferente. O que faz com que o livro azul seja tão especial a outras coisas que nos fazem considerar o livro azul como um guia, passo a passo, de recuperação. Primeiro, a maioria dos livros-texto requerem atualização de vez em quando, conforme as pessoas vão descobrindo coisas novas e ampliam seus conhecimentos sobre o assunto. Da mesma forma, os livros de receitas também são atualizados, conforme os cozinheiros vão descobrindo novas receitas ou variantes mais saborosas ou mais fáceis de elaborar. O livro azul também foi atualizado algumas vezes, em 1955, em 1976 e novamente em 2001.
foram acrescentados os apêndices e revisada a seção de histórias pessoais. Esta seção diz respeito apenas às edições publicadas e distribuídas nos Estados Unidos/Canadá. Mas os 12 primeiros capítulos, a opinião do médico, bem como o material introdutório que, juntos, formam o programa de recuperação, mantiveram-se intocados. Por quê? Porque desde 1939, quando o Livro Azul foi publicado pela primeira vez, ninguém foi capaz de melhorar o programa de recuperação descrito naquela primeira edição. O programa de 12 passos funciona tão bem na atualidade como funcionava em 1939. Página 19 de 95. Outro fator importante, a nosso ver, é que o Livro Azul é o resultado do trabalho de mais de 100 pessoas. Claro que Bill W. o escreveu, mas mais de uma centena de pessoas, todas alcoólicas, ajudaram a determinar o que ele escreveu. Quando o livro ficou concluído, representou o trabalho coletivo de dezenas de pessoas diferentes. Quase todos os livros que lemos atualmente são escritos por uma única pessoa ou, quando muito, por 2 ou 3. Se lermos um livro e não concordamos com o que diz o autor, podemos nos sentir à vontade para pensar: quem acredita que é para achar que sabe mais do que eu? Mas é muito mais difícil pensar assim sobre o Livro Azul, já que estaríamos discutindo com mais de 100 pessoas, em vez de discutir com uma só pessoa. Além disso, a grande maioria dessas 100 e tantas pessoas se recuperou da mesma doença que tanto você como nós dizemos ter. Em nossa opinião, vale a pena prestar atenção àquilo que essas pessoas disseram. Nos 2 próximos capítulos, vamos prestar atenção no que o Dr. Silkworth nos pode ensinar. Depois, ao considerar a história de Bill W., descobriremos como podemos beneficiar-nos da sua experiência e como seguir seus passos. Capítulo 4. As 2 caras da doença do alcoolismo. A opinião do médico, entre as páginas 23 e 30, LB, página 25 a 34, é a base de todo o Livro Azul e de toda a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Para os não alcoólicos, ou adictos a outras substâncias, esta seção pode parecer apenas uma nota introdutória útil. No entanto, sem ela, o livro inteiro fica sem sentido. Neste capítulo do nosso livro, queremos examinar cuidadosamente e com atenção o que escreveu o Dr. William D. Silkworth. Esperamos que você venha a entender a importância que as suas palavras e conclusões poderão ter para a sua recuperação. O Dr. Silkworth foi o primeiro médico da sua época que compreendeu totalmente e explicou com palavras, em que consiste o problema do alcoolismo. Abordou o problema de maneira completa, clara e correta. Esta foi a sua principal contribuição, tanto para a medicina, como para Alcoólicos Anônimos. Mal-entendidos sobre o alcoolismo parece estranho, mas o fato é que, até o final da década de 1930, era mínimo, para não dizer quase nulo, o entendimento que se tinha do alcoolismo. Naquela época, carros, rádios e telefones eram comuns, mas as pessoas ainda estavam na escuridão em relação ao conhecimento do alcoolismo. Enquanto o álcool e os alcoólicos já existiam desde havia milhares de anos, ninguém sabia qual era o problema real dos alcoólicos. Desde que as pessoas começaram a beber álcool, algumas delas tiveram problemas com ele. A maioria das pessoas, tanto quem bebia quanto quem o fazia sem que isto lhe trouxesse problemas, ficava perplexa com os alcoólicos. Era fácil ver que os alcoólicos tinham um problema,
mas não era fácil de descobrir qual era esse problema. Assim, os não alcoólicos faziam um esforço enorme para tentar decifrar o que estava acontecendo com os alcoólicos. Inventaram todo o tipo de conjecturas e teorias, mas a maioria delas ficava muito longe da verdade. Página 20 de 95. Ao longo da história, isso sempre aconteceu da seguinte maneira: não alcoólicos tratando de decifrar os alcoólicos. Os não alcoólicos observavam um alcoólico e diziam: o que acontece com essa pessoa? Deve ser fraco, ou pecador, ou, talvez, ser louco. Os não alcoólicos tinham até dificuldades para entender o que os alcoólicos sentiam e, claro, distinguir qual era o seu problema. Por sua parte, os alcoólicos também estavam pouco interessados em saber, de fato, qual era seu problema ou o que os não alcoólicos pensavam deles. Simplesmente, continuavam bebendo. Isto veio acontecendo ao longo dos séculos. Se você ler a Bíblia, irá encontrar a descrição de Salomão usou para descrever alcoólicos em Piar houve 23, 29 e 35, NT, 29, para quem são os ais? Para quem, os pesares? Para quem, as pelejas? Para quem, as queixas? Para quem, as feridas sem causa? E para quem, os olhos vermelhos? 30, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31, não olhes para o vinho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32, no seu fim, morderá como a cobra e, como o basilisco, picará. 33, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. 34, e serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. 35, e dirás: espancaram-me, e não me doeu, baterão-me, e não o senti, quando virei a despertar. Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Claramente, isto descreve tanto os alcoólicos atuais quanto os do tempo de Salomão. Então Salomão observou e descreveu a doença do alcoolismo, embora não entendesse o problema. Em 1784, o Dr. Benjamin Lange foi um dos primeiros médicos a falar sobre o alcoolismo. Acho que se trata de um processo de doença. Esta é uma citação exata. Da mesma forma, disse, acredito que a resposta seja a abstinência total. Não disse uma resposta, disse a resposta. É possível que você já tenha ouvido falar do Dr. Lange anteriormente, foi um dos indivíduos que assinaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Infelizmente, as pessoas não prestaram atenção na percepção que o Dr. Lange tinha sobre alcoolismo. Naquela época, o alcoolismo ainda era considerado como um problema moral ou como um pecado. A descoberta do Dr. Silkworth 150 anos se passaram antes que alguém realmente entendesse o problema, e esse alguém foi o Dr. Silkworth. Ele começou a trabalhar com alcoólicos em 1930. Trabalhou de perto com eles, procurando por chaves e padrões em seus modos de vida e comportamento. Ele estudou cuidadosamente os seus pacientes à procura de qualquer característica que pudessem ter em comum e encontrou algo extremamente interessante. Descobriu que os alcoólicos tinham uma vigorosa força interna de autodestruição. Sua descoberta veio quando ele conseguiu dividir a força em dois, um desejo imperioso físico e uma obsessão mental. O Dr. Silkworth afirma no terceiro parágrafo da página 24, LB,
terceiro par barra página 26, que tanto o corpo como a mente de um alcoólico são anormais. Esta foi a primeira vez na história da medicina, onde foi feita referência ao fato de que o corpo é afetado, assim como a mente. Até agora, o que as pessoas pensavam e falavam sobre alcoolismo e os alcoólicos referiam-se apenas à mente. Os alcoólicos eram considerados como pecaminosos, corruptos, fracos e sem caráter moral. Mas o Dr. Silkworth também entendeu que o alcoolismo era um tipo de alergia, como diz no primeiro parágrafo da página 26, LB, quarto par barra página 28. Os alcoólicos são pessoas que têm uma reação alérgica ao álcool. Os cento e tantos alcoólicos que tinha resolvido seus problemas com a bebida e que tinham supervisionado a elaboração do página 21 de 95 Livro Azul, concordaram que o entendimento do Dr. Silkworth fazia sentido e que explicava muitas coisas que, de outra maneira, não poderiam ser explicadas. O alcoolismo visto como uma alergia à palavra usada pelo Dr. Silkworth, alergia, provavelmente causa mais problemas para algumas pessoas do que qualquer outra palavra contida no Livro Azul, então vamos examiná-la cuidadosamente. É importante compreendermos exatamente o que Dr. Silkworth quis dizer ao se referir a uma alergia. Antes que os autores, chegássemos em A ou lêssemos o Livro Azul, pensamos que sabíamos o significado da palavra alergia. Entendíamos que, se você é alérgico a alguma coisa e come, bebe ou respira esse algo, irá ter uma reação física. Se você é alérgico a morangos e comer o bolo de morango, isso irá lhe provocar uma erupção cutânea. Se você é alérgico a pólen e cheira alguma flor, seus olhos irão arder e começará a espirrar. Ao chegarem a A, disseram-nos, companheiros, vocês são alérgicos ao álcool e nunca mais poderão beber com segurança. A primeira coisa que pensamos foi, como podemos ser alérgicos ao álcool? Estávamos bebendo 1 litro por dia. Não tivemos qualquer erupção cutânea nem espirramos depois de beber. Como pode ser ingerida uma quantidade tão grande de algo que você é alérgico? Pensávamos que, se você é alérgico a alguma coisa, isso queria dizer que você teria uma reação física visível, tal como espirros ou erupções na pele. Mas se for procurar no dicionário, irá encontrar que uma das definições de alergia é uma reação anormal a um alimento, bebida ou outra substância, não necessariamente espirros, comichão ou vômitos, mas qualquer reação anormal. NT, o dicionário Aurélio define a alergia assim, designação de estado de hipersensibilidade causado por exposição a determinado antígeno, dito alergênio, sendo observadas reações imunológicas nocivas se houver subsequentes exposições a este mesmo alergênico. O curioso sobre ter uma reação anormal é que você não pode saber se algo é anormal ou não, até que você saiba o que é normal. Quando começamos a frequentar a